Olá você que me assiste pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida, você meu irmão, você minha irmã, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus ao coração dos amados. E eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento a palavra de Deus que está em Tiago capítulo 1, versículo 19, que diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lenta para se irar. Queridos, esse texto em que nós iremos falar dele, principalmente esses versículos, eu gostaria de falar para os amados que esse Tiago não é o apóstolo, ele é o irmão de Jesus. Às vezes nós achamos que ele é o apóstolo, mas não. No momento que essa carta foi escrita, o apóstolo Tiago, ele já tinha partido para a glória. Então quem escreveu essa carta foi o irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus. E também essa carta, ela traz para nós alguns aspectos importantes, e eu gostaria de destacar para os queridos. Primeiro que os irmãos, os crentes aqui que eles estavam passando algumas dificuldades. Por exemplo, sobre algumas questões. Eu gostaria de falar sobre a questão da aprovação. Eles estavam sendo provados. Então, Tiago fala sobre a questão da aprovação. Ele diz também para eles que a aprovação era algo diário e que era para eles perseverar. E também ele fala e relata sobre a questão da tentação, que eles também estavam sendo tentados, e ele expressa sobre isso. E ele também fala, dentro dessa carta, sobre algo assim que não é simplesmente uma epístola, é algo assim muito prático, muito parecido com o dia a dia de cada um de nós. Porque também os crentes que ali estavam, que tinham o poder aquisitivo melhor e maior, estava oprimindo aquelas pessoas que não tinham condições financeiras, e aí então eles estavam sendo humilhados. E ele vem tratar esse assunto dizendo sobre a questão do rico não oprimir os pobres. E ele também trata sobre a questão da língua, porque aqueles cristãos estavam com alguma dificuldade falando muito. Então, assim, é muito prático, muito parecido, não é assim algo estranho. Nos nossos dias também, nós vivemos parecido com os dias em que Tiago está orientando esses irmãos. E também ele fala sobre a questão que eles falavam uma coisa, mas eles não praticavam. E aí eu gostaria de compartilhar com os queridos sobre algo que nós estamos tratando, iremos tratar sobre a vida da família. Eu gostaria de usar esse versículo que eu meditei e li com os irmãos, com vocês, e também do meu lado está aqui o meu amigo Alfredo, que está sempre nos ajudando. Eu gostaria de dizer que esse versículo ele será para nós o ponto da nossa meditação, que diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronto para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Eu gostaria de usar um tema para nós meditarmos nesse momento. É sobre a família, como vencer os conflitos de comunicação na família. Todos nós, a família, temos os desafios, temos momentos de adversidades, mas Tiago, passando para esses irmãos, ele também traz essa instrução e nós podemos aplicar para a família. Então eu gostaria de partilhar com vocês. Primeiro, ele está dizendo, nesse versículo, dizendo: meus amados, meus irmãos queridos, tende esse princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronto para ouvir. O primeiro passo é
você está pronto para ouvir. Esse é o grande segredo para nós resolver os conflitos de comunicação na família. Porque às vezes nós não temos pressa, nós não corremos para ouvir. A grande dificuldade é que nós não paramos para ouvir. Por exemplo, o seu filho está passando um momento de dificuldade na escola. O que é que você tem que fazer? Ele está pedindo ajuda, ele está gritando por socorro. Você deve tirar um tempo para você ouvir o seu filho. Mas o grande problema é que nós queremos falar com o nosso filho. Nós queremos corrigir que não está errado, mas só os pais que falam. Ele está dizendo aqui que nós precisamos ouvir. Quantas vezes você tem parado diante do seu filho para ouvir? Para dar atenção a ele e dizer: o que está acontecendo, meu filho, com você na escola? Por que as suas notas não estão tão boas? Então você vai estar dando atenção para ele. Você precisa parar para ouvir. Mas a correria do dia, mas nesse mundo em que nós vivemos, nessa correria do consumismo, queremos ter, que não é errado nós trabalharmos e sonharmos em adquirir. Mas o grande problema é que nós colocamos as coisas materiais numa altura que ela não deveria estar, numa posição que ela não deveria estar. E aí nós esquecemos dos valores preciosos, que é o valor da família. E se você não parar diante do seu filho, alguém vai parar para dar atenção. E esse alguém pode ser uma pessoa que não tem uma boa instrução, uma pessoa que vai trazer para ele e vai dar atenção para ele e mostrar para ele outro mundo. Porque você está falhando, porque você não está ouvindo. Você não teve pressa, você não correu para ouvir e dar atenção ao seu filho. Da mesma forma, você, esposo, você não está dando atenção à sua esposa. Queridos, é um momento para nós refletirmos. Nós estamos passando dias difíceis. Nós estamos vivendo dias complicados. E a família tem sido atacada. E aí eu pergunto a você, quantas vezes você tem parado diante da sua esposa? Às vezes você chega do seu trabalho cansado, e você chega, e você para no sofá, liga o seu televisor, e ali você fica até 11 horas da noite, até 1 hora da manhã, e você vai para a cama, sua esposa já está dormindo, e você não teve tempo de conversar com a sua esposa. E ela está passando um momento difícil. Às vezes ela está passando um momento de angústia, um momento de dificuldade no seu trabalho, um momento de dificuldade também para estar instruindo, doutrinando o filho, e você não tem tempo. Às vezes você tem tempo para o amigo, você tem tempo para o seu celular, e você não para ouvir a sua esposa. E aí o que vai acontecendo? A sua esposa não tem para quem desabafar. E ela vai procurar uma pessoa, porque ela não vai aguentar. Ou ela vai ficar doente, ou ela vai procurar uma pessoa e vai abrir o seu coração. E aí começa o grande problema na família. O grande problema no casamento. Porque você não parou para dar atenção. Você não correu quando ela está gritando por socorro. Você não correu para atendê-la. Então nós precisamos ter mais pressa para ouvir as pessoas. E a grande dificuldade do ser humano, a grande dificuldade que nós temos é de parar para ouvir. Nós queremos falar, nós queremos colocar nossas ideias, as nossas ideologias, as nossas filosofias, e queremos falar e pregar e anunciar, mas nós não paramos para ouvir. Da mesma forma, o esposo chega cansado do trabalho e a esposa também investe em outras coisas e deixa de ouvir o esposo. O esposo chama e diz: querida, estou precisando conversar com você. E ela diz: não, daqui a pouco nós falamos. E aí ela envolve com outras coisas e não coloca o problema para ser resolvido. Não coloca aquele assunto
que às vezes está mal resolvido há dias, e aquilo vai adiando, e o coração vai ficando ferido, o coração vai ficando magoado, vai criando uma raiz de amargura, e as pessoas vão ficando distantes. Então é um tempo para que nós, a família, paramos diante daqueles que nós amamos, porque Deus assim constituiu a família para estar juntos. Então você deve parar para ouvir o seu filho, você deve parar para ouvir a sua esposa. Esposa, você deve parar para ouvir o seu esposo, ouvir o seu filho, para que os problemas sejam resolvidos entre a família, entre o casal, entre os filhos. Então, pois muito bem, então o primeiro passo para resolver esse conflito, um fala uma coisa, outro fala outra, ou ninguém fala nada diante uns com os outros, primeira coisa é parar e ouvir. Corre, apressa e ouve. Ouve. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, para nós pararmos para ouvir um pouquinho mais. E depois ele disse para nós, aí diz o seguinte, pronto para ouvir, mas tardia para falar. Mais tardio para falar. Queridos, seja cauteloso, seja calmo para falar. O grande problema é que nós corremos, às vezes para outras coisas não corremos para ouvir, mas se corremos para ouvir, ouvimos. E agora, na hora da fala, para expressar, nós temos que ter cautela, porque nós podemos ferir o filho com uma palavra. Nós podemos trazer ruína para o nosso casamento. Nós podemos trazer ruína para o nosso lar. Por quê? Porque nós falamos sem pensar. Devemos pensar um pouco para falar, ser cauteloso, ter calma para resolver os conflitos, ter calma para resolver o problema que o seu filho está passando e falar com ele com paciência. Você não pode trazer ira ao coração do seu filho, você não pode trazer ira ao coração da sua esposa, a esposa da mesma forma. A família precisa ter prudência nesses momentos. Então, queridos, será que nós, como família, nós estamos tendo essa paciência? Ou um grita lá da cozinha, o outro grita lá do quarto, o outro grita lá da sala. Não vai ter harmonia, não vai chegar a um acordo, porque um grita de um lado, outro grita de outro. O tempo em que Tiago está dizendo, e nós podemos aplicar isso para o dia a dia de cada um de nós, na vida prática e na vida familiar, é que nós precisamos ter cautela para resolver os conflitos. Não precisa espalhar, não precisa desesperar. Vamos conversar, vamos resolver o problema, ser cauteloso, ter uma mensagem, uma palavra calma. Esse é o segundo ponto para nós. E o terceiro, ele está dizendo, mas tardio para falar e lento para se irar. Lento, paciente. Se o primeiro é ter pressa para ouvir, o terceiro é você ir bem devagar. Você caminhar lentamente. Porque na hora da ira, na hora que você vê o filho fazer algo que trouxe para você aquele momento de raiva e dá vontade de você pegar para espancá-lo, é o momento que você deve ir lento, para você, na sua ira, você não jogar tudo aquilo que está dentro de você, aquela raiva, e corrigir o seu filho, ou falar algo com a esposa, e vai trazer o quê? Vai trazer danos, vai trazer prejuízos. Então ele está dizendo, seja lento para você na hora daí. Você pode irar, mas você não pode pecar.
Você não pode explodir, que tem pessoas que ele vai diante de um problema, para resolvê-lo, ele ouve, ele diz, eu vou lá agora, e ele vai estourado. E ele chega lá e traz danos negativos, problemas. Em vez de resolver, ele complica tudo, ele joga garrafa para um lado, ele joga menino para um lado, ele diz, eu quero ir embora, eu vou pegar minha roupa, eu quero sumir, ele está na raiva, ele está irado, ele está nervoso, e ele explode. Vai lento. E quando você chegar lá, o diálogo muda. Quando você chegar lá, seu temperamento, você vai pensando, e aí você vai exercer e exercitar o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E aí você vai conseguir colocar as coisas em ordem. Então, dentro da família, nós precisamos ser e ter inteligência para resolver na perspectiva de Cristo. E Cristo nos ensinou, ele disse que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós paramos, nós adquirimos isso. Então, devemos parar. Ele também falou que para ser cauteloso, o nosso mestre demonstrou paciência, foi cauteloso para resolver os conflitos. Lembra da mulher que tinha causado ali aquele adultério, a mulher adúltera? Como que resolveu? Com sabedoria. E quantas vezes ele poderia ter explodido para resolver? Ele foi lento para resolver aquilo que tinha que resolver. Então, meu querido e minha querida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família, e que sua família seja um local, seja um ambiente de paz, seja um ambiente onde você tenha sabedoria e busca em Cristo. O Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus para resolver esses conflitos, para que a sua família caminhe os passos de Cristo, que ela caminhe em paz, vencendo, sabendo que tem os desafios, mas nós precisamos, no meio dos desafios, crescer, desenvolver. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração, e muito obrigado a você. Fique na paz e tudo de bom.